O Brasil está em uma encruzilhada. Se a gente olha para as contas públicas, apesar dos recordes de arrecadação crescentes, o que nós vemos é o maior déficit desde o início da série histórica. Quando paramos para pensar na Previdência Social, nós vemos que é uma bomba relógio e que não temos visibilidade de como iremos desarmar essa bomba, que uma hora vai explodir, com sérias consequências. E quando pensamos na parte da segurança jurídica, o que a gente vê é que o Brasil tem ficado cada vez mais instável em termos de decisões, o que pode afastar os investidores internacionais que sempre têm um leque de países nos quais podem investir. Então, por que investiria num país com tanto ruído? E aí, diante disso, fica a pergunta: o Brasil vai dar certo? Ou será que de alguma forma estamos destinados a flertar com o abismo? A sempre ser um país na média, nunca um país realmente que vai se destacar, provendo aos seus habitantes uma renda per capita mais alta, um melhor IDH e uma melhor qualidade de vida. Para que você mesmo possa pensar sobre isso, eu vou listar aqui 3 riscos que o nosso país corre. Inclusive, depois eu vou falar qual desses, na minha opinião, é o pior, já que os problemas têm solução, alguns mais fáceis, outros mais complexos. Então, pegando o primeiro desses riscos, a questão das contas públicas. Não é novidade para ninguém que aqui no Brasil a gente tem um sério problema com contas públicas. Desde 2014 registramos somente um ano onde, ao invés de déficit, tivemos superávit primário. E aí, para quem não sabe o que é o superávit ou déficit primário, considere tudo que o governo arrecada, tudo que ele gasta. A diferença, se for positiva, é superávit primário, se for negativa, é déficit primário. A gente pode falar, entre aspas, que isso seria o EBITDA do governo, porque não leva em conta a parte financeira, os juros da dívida. Com os juros da dívida, você vai para o superávit ou déficit nominal. E se a gente olha o que a gente tem até o momento em termos de déficit nominal, é um rombo de 1,1 trilhão de reais. Um recorde. E o interessante é que nesse ano a gente tem batido recorde atrás de recorde, porque a gente tem recorde de déficit, mas curiosamente também temos recorde de arrecadação. A gente bateu recorde de arrecadação em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e não temos ainda o dado de agosto fechado, mas eu não me surpreenderia se nós tivéssemos mais um recorde. Pô, Bruno, mas como é possível isso? Se a gente está batendo o recorde de arrecadação, como que quando a gente olha a série histórica, o déficit nominal do governo está em mais de 1,1 trilhão, ganhando inclusive do período da pandemia? Bom, primeiro vamos quebrar esse déficit na parte primária e na parte nominal, que é quando você tem o primário somado com os juros da dívida. Para não botar toda a culpa nos juros da dívida, porque eles são muito responsáveis por esse trilhão de déficit, mas não são os únicos responsáveis. Se a gente pega, por exemplo, o déficit primário, que exclui essa parte dos juros da dívida, nós temos 257,7 bilhões. Esse é o déficit primário acumulado nos últimos 12 meses. Colocando aqui o gráfico, a gente vê que é um número muito grande, mas ele não se compara, por exemplo, com o número da pandemia. Ele fica muito atrás. Então, quando que a gente passa realmente o ano de 2020? Quando nós somamos os juros da dívida. Vamos lembrar que lá em 2020, um gasto excepcional por conta do Covid, o primário foi alto, mas os juros da dívida eram baixos, porque a Selic chegou até o patamar de 2%. E aqui no Brasil, nossa dívida pública ela é fortemente indexada à taxa Selic. Cerca de 45% da dívida acompanha essa taxa. E agora o que nós temos no ano é uma taxa Selic alta e com muita gente achando que ela pode aumentar mais até o final do ano. Se a gente pega as opções de Copom, vejo aqui que para a próxima reunião o mercado está totalmente dividido sobre o que deve acontecer. Tem gente que acredita em manutenção, gente que acredita em elevação de 0,25 e tem até bastante gente acreditando em elevação maior, de 0,5, por exemplo, o que tiraria a Selic dos 10,5 atuais para 11%. E aí, por conta disso, como você pode ver nesse outro gráfico, o que nós temos de juros da dívida são quase 870 bilhões de reais, que somados com o déficit primário, dão esse resultado nominal de mais de 1 trilhão. E aí, com a nossa dívida pública, que é alta, está na casa dos 8,8 trilhões, crescendo a juros também altos, porque a Selic está alta, mas você pega os títulos pré-fixados, também tem taxas altas, os indexados à inflação estão pagando IPCA mais 6. Então, caso o governo emita títulos agora, vai emitir nessa taxa. Em que você tem um crescimento explosivo da dívida, que já se encontra em 78,5% do PIB. E aí vamos pensar nessa relação dívida-PIB, porque é assim que você tem que olhar a dívida pública. Se você fala, por exemplo, uma dívida de 1 trilhão de dólares, ela é alta ou baixa? Ela pode ser muito alta para um país que tem um PIB bem pequeno, como por exemplo algum país do Caribe, mas é tremendamente baixa quando você pensa nos Estados Unidos, que tem um PIB dezenas de vezes maior do que esse valor. E aí, pensando nessa métrica, veja que no Brasil, para cada 100 reais que você tem de PIB, você tem 78,5 reais de dívida. Só que o ponto é, quanto cresce o nosso PIB? Geralmente é um número mais magro. Quando cresce bastante, fica na casa dos 3%. E quanto cresce a nossa dívida? Se 45% dela está atrelada à taxa Selic, que no momento tem 2 dígitos. Então veja que se nada mudar e o Brasil continuar gastando mais do que arrecada, o que termina em emissão de mais dívida, porque se eu arrecado 1 tri, gasto 1,5 tri, de onde vai sair essa diferença? É, por exemplo, da emissão de mais dívida. Essa relação começa
começa a se deteriorar de maneira muito rápida. E logicamente o governo está de olho nisso. Ele quer tirar o Brasil da situação de déficit para superávit. Mas como que ele tenta fazer isso? Através do aumento de arrecadação. Ele não controla a ponta dos gastos. E o governo tem sido muito bem sucedido em aumentar a arrecadação, tendo em vista os recordes que eu já citei aqui. Mas o gasto tem subido além da arrecadação. E aí com isso, o estoque da dívida aumenta, os investidores ficam um pouco mais receosos de financiar essa dívida, exigem juros maiores, veem que tudo isso pode terminar em desvalorização da moeda, então trocam real por dólar, levam capital embora do Brasil. Isso aumenta a nossa inflação, o que obriga o Banco Central a subir a taxa de juros. E para um país de dívida controlada, não teria muito problema em subir a taxa de juros. Agora, num país onde a dívida está chegando já na casa dos 80% do PIB, o que acontece é que, ao subir a taxa de juros, você tem esse estoque sendo remunerado a taxas mais altas, provocando maior crescimento da dívida e chegando a uma situação conhecida como dominância fiscal. Ou seja, a parte fiscal está tão ruim que ela impede que o Banco Central adote medidas de uma correta política monetária, que é subir juros para controlar a inflação. Porque quando você sobe os juros, a dívida é muito grande, os juros da dívida ficam muito pesados, impactam fortemente o resultado do governo, que vai ser obrigado a emitir mais dívida, o que pode terminar em mais inflação, mais desvalorização da moeda, pedindo mais taxa de juros, que reinicia esse ciclo. Pô, Bruno, e como é que a gente faz para quebrar esse ciclo? A gente tem que parar de estar em déficit e começar a ter superávit. Controlar os gastos seria um ótimo passo para isso. Pense em você na sua casa. Você gasta continuamente mais do que você ganha. Está se endividando a taxas cada vez maiores, com dívidas cada vez mais altas. O primeiro passo quando você está dentro desse buraco é parar de cavar, é parar de gastar mais do que ganha. E, logicamente, correr atrás de mais remuneração. Essa parte o governo tem feito. Ele tem aumentado impostos e pretende aumentar mais ainda. O Haddad já fala em aumento de imposto para fechar as contas em 2025, como você pode ver nessa manchete. Agora, cortar gasto até agora, o que aconteceu foi muito pouco e insuficiente para mudar essa dinâmica. E esse já é o ensejo para entrar no segundo ponto de atenção que nós devemos ter com o nosso país, que é a parte da nossa previdência social. Previdências sociais são fenômenos relativamente modernos. No mundo, elas começaram no final do século XIX, com a primeira previdência sendo criada por Otto von Bismarck, o chanceler da Alemanha, e depois começaram a espalhar para outros países, e no Brasil a gente pode falar que a primeira lei que veio a depois se modificar para virar o que a gente tem hoje como uma previdência social foi a Lei Eloy Chaves, de 1923. E se você volta para aquela época, os nossos dados demográficos indicavam que nós tínhamos 13 pessoas economicamente ativas para cada aposentado. Passados 100 anos, o que nós temos são 4 pessoas economicamente ativas para cada aposentado. E esse prognóstico tende a ficar pior com o tempo devido aos nossos índices de fecundidade. Isso não deveria ser um problema se a Previdência realmente tivesse obedecido seu mecanismo anterior, que era ser praticamente um fundo de seguro. O pessoal paga os prêmios, o valor para poder fazer parte do seguro, e aí na Previdência, quem tem mais condições de pagar, paga mais, e quem não tem condições muitas vezes não paga, estaria coberto do mesmo jeito. Esse valor seria investido, e com o crescimento do valor ao longo do tempo, seria possível pagar a Previdência para muita gente utilizando apenas os juros, mas desde que o principal ficasse investido. No Brasil e em vários outros países isso não aconteceu. O dinheiro foi sendo gasto enquanto a Previdência não era um problema, enquanto você tinha um excesso de pessoas jovens e pouca população idosa. Aqui no Brasil usamos bastante um instrumento chamado DRU, Desvinculação de Receitas da União, porque algumas receitas da União são vinculadas e outras são desvinculadas. Muita gente, por exemplo, fala o seguinte: eu pago IPVA para ter estrada boa. Não, você não paga IPVA para isso. IPVA é um imposto. Imposto é não vinculado. Nesse caso é um imposto estadual. Ele vai para a mão do governador para que ele gaste com o que ele quiser. Ele pode pegar o dinheiro do IPVA para pagar custo com educação, segurança pública, saúde, ou pode usar o recurso para remunerar mais a si mesmo. Não há vínculo. Já outras contribuições são vinculadas. Esse instrumento permitiria a desvinculação dessas receitas da União. Isso foi feito ao longo do tempo, e esse modelo que nós tínhamos de previdência de muita gente pagando para quem já está aposentado, ele não é sustentável. É praticamente um esquema de pirâmide, só que legalizado. Na verdade, mais do que legalizado, obrigatório. Porque se você trabalha e não paga a previdência social, você está incorrendo no crime de sonegação previdenciária. Você é obrigado a pagar, você não tem escolha. É um imposto. Só que enquanto todo mundo paga para quem está aposentado hoje, quem pagará a previdência no futuro quando nós aqui nos aposentarmos? Essa é a indagação que fica. Eu estou colocando aqui na tela o que nós temos hoje em termos de pirâmide etária no Brasil. Esse dado é do censo de 2022, então veja que ele está bem atualizado. E o que chama atenção é que a idade média da população no Brasil hoje é de 35 anos. E repare que tem mais gente com 35, 40 anos do que crianças com 4 anos, por exemplo. E esse pessoal com 35, 40 anos vai envelhecer. Essas crianças também. Mas muitas dessas pessoas não terão filhos. Se a gente pega aqui a nossa taxa de fecundidade, perceba que em comparação ao G20, nós somos a 10ª maior taxa de fecundidade, o que parece bom. Só que quando você pensa na taxa de reposição da população, você vê que não é bom. Perceba que se cada casal tiver apenas um filho, com o tempo a população reduz pela metade. Afinal, você tem 2 pessoas gerando uma, que depois se
casa com mais uma, gera mais uma novamente. Então você tem a queda da população. No Brasil nós temos uma taxa de mais ou menos 1,64, mas para repor a população e manter o mesmo tamanho, a taxa deveria ser de 2,1. Obviamente 2, porque se cada casal tiver 2 filhos, está mantendo o mesmo número. Esse 1 vem devido à presença ainda, que mais baixa do que em comparação a épocas anteriores, de mortalidade. Infelizmente ainda tem mortalidade infantil, você tem pessoas que vão morrer mais jovens, acidentes, doenças, etc. Por isso a taxa tem que ser levemente maior do que 2. Poxa, o Brasil está longe de ser o pior país da lista, com certeza. Veja a Coreia do Sul, a China, vão passar por problemas muito mais graves e por decréscimo de população de maneira muito mais rápida. Mas olhar para esses casos e pensar que o Brasil está bem é a mesma coisa de você beber todo dia, mas pensar que não tem problema porque o seu vizinho foi internado por alcoolismo, ele que está mal. Veja nesse outro gráfico que de cada 100 pessoas no Brasil, 43,2 são dependentes, ou seja, dependem, nesse caso aqui, dos outros 56,8. Só que se você tem pessoas envelhecendo, menos gente nascendo para repor esse pessoal que trabalhava, a tendência desse número é ficar cada vez pior. E segundo expectativas da ONU, para o ano de 2006, nós teremos 86 dependentes para cada 100 pessoas ativas. Como é que essas 100 pessoas vão pagar o custo de previdência? Para as outras, não vou falar 86 porque tem crianças aqui ainda, mas para um número crescente de aposentados. E nós não podemos falar que esse é apenas um problema para o futuro, porque se você pega os gastos do governo, percebam que o maior gasto, de longe, apesar da gente ter feito há relativamente pouco tempo uma reforma da Previdência, é com pagamento de aposentados. Veja que ele fica muito acima do segundo maior gasto, que é com o pessoal ativo, que um dia irá se aposentar. Em alguns casos ainda, esse pessoal do governo com aposentadorias integrais. Ou seja, a conta, que já é um déficit pesado, vai ficar ainda maior. Se a gente pega, por exemplo, o rombo nas contas da Previdência no ano de 2023, ele foi de 78,7 bilhões. Em termos de crescimento em relação ao ano anterior, foi um crescimento de 17,2%. Se a gente pega a expectativa para esse ano, segundo dados do Tesouro Nacional, é de um rombo de 326,2 bilhões. Novamente, um crescimento na casa de 17%. Pensa, o que cresce 17% aqui no país? Ah, Bruno, a dívida pública cresce um pouco menos do que isso, né? Tendo em vista juros e mais emissão de nova dívida. Podemos falar que sim, mas veja que isso não é um prognóstico bom. É outra coisa ruim que nós temos. E aí, estendendo esses dados até 2100 novamente, perceba que a expectativa do rombo é chegar até 25,5 trilhões de reais se essa dinâmica não for alterada. E esse número em si, 25,5, como é lá para 2100, dinheiro perde poder de compra, ele não diz tanta coisa. Então vamos pensar mais em termos de percentual do PIB, porque o PIB também estará muito mais alto lá em 2100. Mas veja que hoje, o rombo da Previdência em relação ao PIB dá 2,5 pontos percentuais. Lá para 2006 seria algo como 10% do PIB. Só que a gente está projetando dados muito para frente. O que me causa também preocupação é que a gente tem que pensar em como a gente vai ter um PIB crescendo com menos gente aqui no Brasil. Que soluções deveremos adotar? Porque se você pensa no que faz um país crescer, é aumento de produtividade. Isso pode se dar basicamente de duas formas. Ou as pessoas produzem mais porque tem tecnologia. Um pescador pescando com a mão, ele é menos produtivo do que um com a vara de pescar, que é menos produtivo do que um que tem uma rede. Então veja que dando mais capital, essa pessoa produz mais. E a tecnologia, ela vai continuar chegando aqui no Brasil, embora a gente tenha um certo problema para usar tecnologia devido ao nosso déficit educacional. Conversando outro dia com um empreendedor da área do agro, ele falou que é complicado você achar hoje alguém para operar um trator, sendo que ele está cada vez mais tecnológico. E, infelizmente, a formação da mão de obra lá é muito precária. Outro dado que me choca também é o QI do brasileiro, que vai ter que usar essa tecnologia. Estava pesquisando outro dia sobre isso e o Google agora, a primeira resposta dele costuma ser de A, e veja que ele me respondeu em termos de QI médio do brasileiro, 87. Depois ele dá a lista de QI e coloca 87 como, aqui eu vou usar palavras da inteligência artificial do Google, veja que na última linha ele coloca QI entre 80 e 90, torpeza, raramente qualificada como debilidade mental. Aí depois eu fui pesquisar sobre o QI de um chimpanzé adestrado, e ele falou que os melhores dessa espécie, quando recebem treinamento, chegam a um QI de 95. Isso é um péssimo prognóstico para alguém que vai ter que usar a tecnologia. Mas como eu disse, essa não é a única forma de crescer. Uma outra forma é você tendo mais gente para produzir, que foi o que aconteceu basicamente na história do mundo desde a Revolução Industrial, crescimento populacional. Aqui no Brasil também. Se você volta para a época do nosso milagre econômico, durante um período que o Brasil foi o país que mais cresceu, o que nós tínhamos era uma população aumentando fortemente. Se você volta para 1950, a população urbana do Brasil, 20 milhões de pessoas. Hoje são 180 milhões. Então repare que no espaço de 70 anos a população multiplicou por 9. E saindo do campo para a cidade, onde o pessoal tem mais renda, é mais produtivo e consome mais. Só que essa migração já aconteceu. E agora, a expectativa para os próximos 30 anos é estagnação da população. Então não teremos mais gente para produzir. A não ser que a gente conte com um forte movimento migratório aqui para o Brasil ou com a alteração de algo que é muito difícil, que são tendências demográficas. Se você mora em uma grande
cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tenta encontrar um apartamento, um imóvel adequado em lançamento para uma família que tem 6 filhos. Essa era a média de filhos que um casal tinha no Brasil no meio do século XX. Mas agora você não vai achar imóveis para isso. Os imóveis estão prontos para um casal sem filhos, tem vários prédios que não tem mais play de criança, aqui em São Paulo tem prédio que só tem área de pet, para criança não tem. E por que os empreendimentos são lançados assim? Simplesmente traduzindo uma tendência de demanda por esses imóveis. Um outro ponto é que geralmente para ter filho a pessoa já está com uma vida mais estabelecida, já saiu da casa dos pais, que é raro você casar e namorando com os pais, tendo filho lá dentro. Geralmente o pessoal faz essa transição primeiro. Com cada vez mais pessoas na casa dos 30 na casa dos pais e com custo de vida elevado, quem é que vai constituir família? Em último ponto, até uma questão ideológica. Muitos de vocês talvez nunca tenham pensado sobre esse aspecto. Aqui eu costumo falar com pessoas que são liberais, mais à direita no espectro político, tem um pessoal de centro, tem até um pessoal de esquerda que me acompanha, mas raramente é aquele cara de esquerda ultra radical. E vocês já devem ter ouvido falar que a esquerda radical é contra a família. Mas por que será que eles seriam contra a família? Pensa no seguinte, o que era o mecanismo de previdência social lá atrás? Quando não existia a previdência do governo, era simplesmente ter filhos, era um acordo geracional. Você cuida do seu filho, quando você ficar mais velho, ele cuida de você. E quanto mais forte a família, menos o indivíduo precisaria de uma previdência dada pelo Estado. Dada entre aspas, né? Não é dado, você paga. Só que com famílias cada vez menores e mais fracas, mais gente vai depender do governo. E pensando em eleições, se cada vez mais gente depende do governo, quem vai votar pela redução do seu tamanho? Por esse raciocínio eu fico pensando se a política do filho único na China não tinha também por objetivo, eu acho que não, mas vai saber, reduzir a força das famílias, porque famílias que só têm um filho acabam tendendo a depender mais do governo. Você pensa em um filho com 2 pais e 4 avós, é um para tomar conta de 6. Será possível? Provavelmente ele vai precisar da ajuda do Estado. E por último, um outro fator também que é um risco para o Brasil é a nossa falta de segurança jurídica. Pensando como investidor internacional, que talvez você que me acompanha aqui seja, e se não for, fica o convite para que você conheça o Viver de Renda. Lá você aprende a investir tanto no Brasil quanto também no exterior e pode entrar sem saber nada. No momento a turma está fechada, eu comecei a turma 26, mas você pode entrar na lista de pré-inscrição para a turma 27. Mas enfim, voltando a esse ponto, pensando como investidor internacional, por que muita gente vai investir dinheiro nos Estados Unidos, mas não investe, por exemplo, na Nigéria? Provavelmente isso tem a ver com a moeda, porque é mais fácil você fazer conta em dólar, ele também sofre uma inflação menor do que a naira da Nigéria, mas também tem a ver com certeza da propriedade privada e com segurança jurídica. O fato de que as regras não ficam mudando o tempo todo e quando mudam, não são devido a uma decisão monocrática. E aí se você pensa no Brasil, você acha que a gente está mais próximo dos Estados Unidos ou da Nigéria? Talvez como brasileiro você tenha um certo viés, mas para o investidor internacional, sobretudo após as decisões da última semana, talvez a gente esteja mais próximo da Nigéria. Prova disso é que o Brasil agora compõe um seleto grupo de países nos quais a plataforma X é proibida. Como você pode ver aqui na figura, onde o X não funciona é na Nigéria, já citada, no Irã, no Turcomenistão, Myanmar, Coreia do Norte, China, Rússia e agora no Brasil. Até quando isso vai acontecer, eu sinceramente não sei. Mas repare que não bastou proibir a plataforma, também é uma multa estabelecida para quem tenta acessá-la utilizando VPN. Uma multa pesada de 50 mil. Sem falar que como o X não pôde ser responsabilizado aqui no Brasil, porque já não tinha mais representante, o Supremo Tribunal Federal bloqueou bens de uma outra empresa, uma outra pessoa jurídica, que é a Starlink, que tem em comum com o X a presença do Elon Musk, mas que, como eu já disse, é uma outra pessoa, o que também leva esse sentimento de que o Brasil é um país onde há insegurança jurídica. E aqui eu vou colocar um print de um tweet que eu recebi no WhatsApp do Bill Ackman. Estou falando isso porque, primeiro, de fato veio pelo WhatsApp, segundo, que eu não quero um boleto de 50 mil chegando para mim. Então, recebi num grupo de amigos, e aqui eu vou ler a tradução. O Bill Ackman, ele pode não ser conhecido por muita gente que não é do mercado, mas para as pessoas que alocam capital pelo mundo, ele é um cara muito relevante. Ele é um bilionário americano, fundador da gestora Pershing Square, é muito conhecido porque ele fez um short de anos na empresa Herbalife, que vários aqui no Brasil conhecem pelos shakes, e ele foi até o X para postar o seguinte, então, abre aspas, o fechamento ilegal do X e o congelamento de contas na Starlink no Brasil colocaram o Brasil num caminho rápido para se tornar um mercado não investível. A China cometeu atos semelhantes, levando à fuga de capital e ao colapso nas avaliações. O mesmo acontecerá com o Brasil, a menos que eles recuem rapidamente desses atos ilegais. E aqui, pessoal, não vou entrar em discussão jurídica, se não é, se o Elon Musk é um garoto mimado e simplesmente deveria ter colocado um representante aqui, mas eu vou me ater à fala do Bill Ackman pelo seguinte, quando ele cita a China aqui,
Ele está lembrando, por exemplo, da canetada do Xi Jinping que desmonetizou o setor de educação. Então imagine um monte de investidor internacional investindo em empresas de educação na China e de repente do nada vem uma canetada que fala que as empresas não podem mais ter lucro. Esse investidor não vai perder dinheiro só com a educação e ficar quieto. Ele vai pensar, caramba, qual será o próximo setor que poderá passar pelo mesmo? Então o que ele faz? Preventivamente ele tira o capital e tenta ser rápido nisso para tirar antes dos outros, porque se ele tenta vender depois já vai ter muita gente vendida, o preço vai estar mais baixo, e vai investir em algum outro mercado. Então a China diminuiu de tamanho nos portfólios internacionais. Isso apesar de ser a segunda maior economia do mundo, com muita gente, principalmente há alguns anos, acreditando que iria se tornar a primeira. Alguns ainda acreditam nisso. E aí você pensa no Brasil. Nós não temos nem de perto a relevância da China. Em termos de PIB, nós somos mais ou menos 2% do que é o PIB global. Então já não costumo olhar para o Brasil de uma forma muito diferente. Somos só mais um país na sacola de emergentes. Mas agora, se você compara o Brasil com o México, com a África do Sul, pode ser que o investidor internacional olhe pra gente e ache que o Brasil merece um certo deságio devido à instabilidade política e insegurança jurídica. E se isso acontece, é menos capital estrangeiro vindo pro Brasil, pode significar mais capital estrangeiro saindo do país. E esse capital para sair, a gente está trocando reais por dólares, se todo mundo quer pegar dólar ao mesmo tempo, o dólar sobe de valor. Isso impacta a nossa inflação, que para ser controlada impacta a taxa de juros, que deve subir. Só que voltando ao primeiro item, nossas contas públicas, se a dívida é muito grande, essa taxa de juros faz com que os juros da dívida aumentem mais, gerando toda uma bola de neve que não é interessante. Pô, Bruno, esse é um prognóstico bem ruim, mas tem solução? Se você pega esses 3 fatores que nós vimos aqui, tem solução para pelo menos 2. Contas públicas, por exemplo, o governo vai e começa a cortar gasto, não é um processo indolor, mas dá para resolver. A gente está batendo recorde de arrecadação, controla a ponta do gasto, daqui a pouco a gente muda déficit para superávit. E a parte de insegurança jurídica também é solucionável, sobretudo quando você pensa naquele que é mais difícil de resolver, que é realmente a questão da previdência. É uma promessa que foi feita que provavelmente não poderá ser cumprida, não nas condições que foram acordadas, até porque tendências demográficas são muito difíceis de serem alteradas. E para países que já estão com esse processo mais acelerado, que por exemplo começaram a permitir mais imigração, tudo bem que são países diferentes do Brasil, aqui a gente tem a capacidade de absorver o imigrante que talvez seja irreplicável. Mas o que eu quero dizer é que países que abrem as portas para a imigração também enfrentam um problema. Resistência da própria população, que está ficando mais velha, não tem filhos, mas não gosta de ver o imigrante entrando no país. Então esse para mim, esse ponto da previdência e da tendência demográfica é o pior de todos. Os outros dois eles têm conserto. Então é justamente por isso que, embora eu olhe para esse cenário e penso, poxa, não é positivo, que eu tenho meu negócio aqui no Brasil, que eu não saí do país. Agora, não é porque eu estou aqui que eu vou deixar de investir meu capital em países que têm um prognóstico melhor do que o nosso, com tendência demográfica ainda crescente, com mais segurança jurídica, como é o caso dos Estados Unidos, ainda que as contas públicas lá também não estejam nenhuma beleza. Vamos ver se nessa próxima eleição o candidato que entra ele consegue dar um jeito nisso, pelo menos melhorar um pouco o problema. Da minha parte era isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.